condições, neste ambiente fraterno, então, aquecido, humanamente falando, e propício ao aprendizado, né? Espero que esse calor não faça a gente dormir. É muito importante, né, esse seminário, esse estudo que se faz, porque é aqui que a gente vai tratar, né, dos elementos gerais do universo. Como Kardec revelou na questão 27 no Livro dos Espíritos, que são dois, né? O Marco estava falando aqui dessa visão das coisas em separado, né? E eu estava pensando ali, a gente costuma usar a medicina tradicional tem uma visão monista, mono, né? Como ele mostrou aqui. Corpo e mente, uma coisa só, né? Enquanto no Espiritismo, por exemplo, né, nós temos uma visão dualista. Corpo e mente, ou corpo e espírito, são duas coisas à parte, né? São dois elementos de natureza distinta. O espírito não é de matéria. E a matéria também não pode se transformar em espírito. São duas coisas separadas, duas coisas numa visão dualista ou cartesiana da realidade existencial. Então, o agente, né, de tudo no universo, de todas as transformações, é a inteligência, é o espírito. Então, o espírito é o agente, a matéria é o paciente, é o que sofre a ação. E dessa ação surgem todas as transformações que nós conhecemos e aquelas que ainda não conhecemos, né? Tudo que existe no universo em forma corpórea, né? A teoria dos fluidos, no livro A Gênese, foi um grande avanço na revelação dos espíritos. Hoje se fala muito, por exemplo, de teoria quântica, né? Mecânica quântica, está dentro da teoria dos fluidos. Se estudarmos bem, né, essa questão dos fluidos na doutrina espírita e os seus movimentos, né, vamos estar em face da teoria quântica, que é antecipada, eu digo, pelo Espiritismo, depois vem Max Planck, depois vem Einstein, né? E finalmente nós estamos chegando nos dias atuais com essa teoria em evidência, né? E que muita gente não entende e começa a dar explicações em geral, né? Como se fosse realmente aquela realidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Existe muito vídeo, muita coisa no YouTube, né? Eu já tenho visto alguns. E tem alguns que as pessoas falam umas coisas que não fazem muito sentido, né? Dentro desse conhecimento que a gente possui. Mas, enfim, vamos falar aqui do passe. Falar de fluidos é falar daquilo que envolve o passe. Então, o que é o passe, afinal de contas? O passe espírita. O Marco deu aqui uma visão global, né, da história do passe. Herculano Pires, num livrinho assim, passes, acho que é doutrina, passes, obsessão, se não me falha a memória, são 3 palavras. O Herculano diz assim: o passe espírita nasceu nas selvas. Ele falou do passe a partir da civilização, né? Mas o Herculano vai lá atrás. Começa nas sociedades primitivas, né? Os antigos xamãs, os pajés, eles já aplicavam o passe, né? Sem saber o que era, mas eles tinham um dom, né? Esse poder de cura, tinham essa capacidade curadora.
e estavam manipulando energias, fluidos. Então, o passe é isso, envolve que energia, envolve fluido. E é isso que a gente precisa entender aqui, porque muita gente vem tomar um passe na casa espírita, sai e diz assim, eu não senti nada. Aquele passe lá não me serviu para nada. Mas não é para sentir. É para assimilar. Porque onde é que vai atuar essa energia do passe? Onde é que atua a homeopatia? É no corpo espiritual, que é um corpo sutil. Então não é para você sentir mesmo, você não sente o corpo espiritual. Como é que é sentir a energia do passe, o fluido que é transmitido ali? Não é para sentir. Alguns até sentem. Claro, muitos de nós somos sensíveis a esse nível. Sente quando está jorrando o passe sobre a cabeça da gente. Em posição de mãos, geralmente é sobre a cabeça. Por que é sobre a cabeça? Porque essas energias, que em geral vêm do mundo espiritual, ou se misturam com a do médium, entram pelo centro coronário. Coronário vem de corona, latim, que significa coroa, está no alto da cabeça, o coronário. E é por isso que a imposição de mãos é feita aí. Há diversos tipos de passe, evidentemente. Trabalhei na Federação Espírita de São Paulo por 15 anos, e talvez uns 10 anos na área de assistência espiritual, estava passe também. E via, lá tem tipos diferentes de passe, que não ficam só no coronário. Às vezes vem nos centros de força, em geral, nas costas, na parte frontal, enfim, há uma diversificação de fato. Mas o passe, por excelência, é aquilo que o Marco até mostrou, Jesus impondo a mão. É isso, o passe, é o simples. Muita gente até contesta a questão dos movimentos no passe, porque há vários movimentos que você faz com as mãos e tal. Você faz a dispersão das energias que a pessoa está trazendo para depois introduzir a energia saudável do passe. Então, tudo isso são diversificações, mas no final das contas, o passe é uma coisa só, que o Emmanuel chama de transfusão de energia. Então, vamos ver aqui. Bom, o Einstein já falamos, quando ele diz que tudo no universo é energia. Energia igual a massa versus velocidade da luz ao quadrado. Então, o Herculano Pires diz assim, quando Einstein diz que tudo é energia, o materialismo morreu por falta de matéria. É energia, Então, é uma visão. Portanto, o materialismo morreu de asfixia por falta de matéria. O próprio Einstein disse isso, que o Herculano repetiu. Então, o que são os fluidos? Kardec traz essa ideia do fluido cósmico universal, como o Marco já lembrou, o próprio Mesmer já falava disso, porque fluido cósmico universal, essa expressão parece redundante, cósmico universal. É cósmico porque está fora do plano material, e universal porque está espalhado por todo o universo. Na nossa visão, ok? Então, esse fluido, em geral, que hoje a ciência começa a descobrir, a perceber a sua existência na forma de matéria escura ou energia escura, como está se dizendo, que a ciência propriamente não consegue definir, porque não tem... isso nunca foi estudado, Até um cientista, há uns anos atrás, num programa da BBC, disse assim, hoje se fala dessa matéria escura e tal, que a ciência não sabe o que é, não consegue dar uma explicação para esse elemento.
o cientista falando. E terminou dizendo assim, mas que existe, existe. Então a ciência está nos limites da realidade física, já entrando na realidade metafísica, que é essa, né, dos fluidos, ou do mundo espiritual. Também os cientistas já estão se apercebendo, né, de que o ser humano não é um ser monista, e sim dualista. Porque por algumas experiências, por algumas revelações de indivíduos que passaram um tempo no estado de coma, nas experiências de quase morte, e retornaram, e de repente começam a descrever coisas, a falar de coisas que eles não podiam ter visto, estavam inconscientes, né? Isso despertou o interesse de médicos para entender que, na verdade, a mente é separada do corpo, porque o corpo estava ali, mas a mente saiu e foi lá fora, foi dar uma volta, e viu coisas que depois vem a descrever. Então, nós estamos nesse período de transição planetária, de mudança de paradigmas, em todas as áreas do conhecimento humano, e principalmente da ciência. Essa vai ser a grande revolução, né, do século XXI. A ciência, Kardec mesmo fala em obras póstumas. Quando a medicina descobrir o corpo espiritual, o perispírito, terá descoberto a causa da maioria das doenças e também a sua cura, a forma de curar, né? Então, o fluido cósmico passa por modificações na sua origem divina, né? Criação de Deus. Ele aparece no estado de pureza absoluta e, a partir daí, começa a sofrer transformações, até chegar no nível, pelo menos esse que nós conhecemos, né, de matéria densa do nosso mundo, quiçá haja níveis ainda mais elevados de matéria densa que nós ainda não conhecemos, mas pelo menos dá para nós entendermos isso, não é? Do estado de pureza absoluta, esse fluido invisível aos olhos humanos, esse fluido que não é, digamos, conhecido pelos instrumentos mais sofisticados e desenvolvidos da tecnologia moderna, não é? Ela não consegue perceber a existência desse fluido, e ele vai, então, em níveis diferentes de transformação, até chegar ao nosso nível da matéria densa desse mundo, né? Esse mundo rochoso que é a Terra. Vocês sabem que no Sistema Solar nós temos 8 planetas. Os 4 primeiros são rochosos, de Mercúrio a Marte, e de Júpiter até Netuno, você tem 4 planetas gasosos. A maravilha da criação divina, a criação de espíritos, de inteligências muito elevadas, né? Seres que atingiram um nível de perfeição no conhecimento e produziram essas maravilhas do sistema que nós conhecemos. Imaginemos o que há pelo universo afora, né? Então, os corpos da natureza, todos os corpos que nós conhecemos, desde aqui de um ser unicelular, ou de uma célula, que é um corpo, né? Complexo, inclusive, até, digamos, uma grande estrutura cósmica. O nosso Sol é, se não me falha a memória, 5.000 vezes maior que a Terra. E há no universo mundos ou outros sóis milhares de vezes maiores do que o Sol ainda, imagine, né? Estruturas gigantescas, todas elas constituídas de fluido cósmico, né, manipulado e transformado pelos espíritos. Como é que eles manipulam o fluido cósmico? Através do pensamento e da vontade, né? E é isso que vai atuar no trabalho do passe. Nosso pensamento e a vontade de ajudar, de
levar bem-estar ao assistido que procura a casa, né, para essa finalidade. Então, tudo que nós conhecemos, né, a água é uma transformação do fluido cósmico, os minerais, os gases, né, as flores, os animais, o corpo humano, na diversidade, inclusive, dos seus órgãos e sistemas, tudo isso em níveis diferentes, o próprio corpo, né? Tem desde líquidos até ossos, né? Passando pela carne, pelos músculos e tudo mais, né? Tudo é fluido cósmico, tudo. Tá? É fluido transformado no nível do nosso mundo. Né? Em outros mundos, nós vamos encontrar corpos diferentes. Camille Flammarion, num livro chamado Narrações do Infinito, numa série que ele tem, que eu recomendo ler, Narrações do Infinito, Urânia e Estela, ele fala de um mundo, o mentor dele, num processo de desdobramento, o leva numa viagem espacial, digamos assim, e ele chega a um mundo onde ele encontra uma humanidade, né, seres, cujo corpo humano, o corpo é sempre humano, lembremos-nos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, onde os espíritos dizem que por toda a parte onde o espírito se manifeste na matéria, o corpo é sempre humano. Tá? Nada daquelas coisas da ficção científica. Aquilo pode até acontecer num processo digamos, ou quando o espírito entra numa outra dimensão, né? E não se preparou para aquilo, se é que é possível essa realidade. Né? Então há uma deformação do corpo, digamos assim. Né? Isso também é possível aqui na Terra. Mas, em geral, o corpo é humano. E eles dizem, e esse corpo, na medida da evolução dos mundos, esse corpo é cada vez mais embelezado, né? Mais refinado, mais leve, mais sutil, transparente. E é isso que o Camille Flammarion mostra, né? Em Narrações do Infinito, em que ele encontra seres humanos com o corpo transparente. É como esses brinquedos, né, de plástico, aquele plástico transparente, você vê toda a maquininha por dentro. Ele via todos os órgãos e sistemas funcionando. Um corpo transparente. Então, existem coisas que a gente nem consegue imaginar, né? Só toma conhecimento quando vê num livro espírita. Mas tudo faz sentido. A verdade é a seguinte, né? Quando a gente estuda um livro, muita gente estuda, não é, por curiosidade, estuda ou lê o livro, não é, se depara com coisas diferentes e logo cético, não é? Não acredita naquilo. Não, isso aqui é fantasia, né? Mas é porque a pessoa não estudou a doutrina como um todo. Se você não estudar a doutrina como um todo, você vai se deparar com essas coisas, né? Quando você estuda como um todo, você vai ver que tudo faz sentido, tudo tem uma lógica. Né? Porque você vai vendo as características de cada mundo, né? De cada ser, a problemática que cada um traz, ou aqueles que já superaram a materialidade. Né? Então, é preciso estudar e ter o conhecimento dos princípios gerais espíritas para nós podermos depois ler ou estudar qualquer livro, mesmo que não seja espírita. Nós podemos encontrar aprendizado, conhecimentos importantes em livros que não sejam espíritas. Lembremos que Kardec, quando estava para desencarnar, lançou um catálogo de livros para a formação de uma biblioteca espírita. Para você formar uma biblioteca na sua casa. A maioria daqueles livros eram tudo livros fora do meio espírita. Por quê? Não havia essa literatura que há hoje. Havia praticamente só os livros de Kardec. Não é? Enquanto ele viveu, praticamente era só aquilo que tinha. Então ele coloca ali enciclopédias, literatura geral,
uma série de livros, né, de classificações diferentes, para a formação de uma biblioteca espírita, mostrando que nós podemos obter conhecimentos em qualquer tipo, né, de literatura. Mas quando você tem o conhecimento doutrinário, o conhecimento dos princípios doutrinários, você vai saber separar o joio do trigo. O que é espírita, o que pode você aproximar dos conhecimentos espíritas, né, dos princípios espíritas, e o que você tem que deixar de lado, porque não faz parte. Aliás, isso até para nós lermos determinada literatura dita espírita, que traz, às vezes, coisas aberrantes, né? E a gente precisa tomar cuidado. Então, diz o André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes do oceano. Então, o universo, que é infinito, é como se fosse um infinito oceano de matéria. Tudo está mergulhado nesse oceano. Tudo. Todos os seres, todos os mundos, constelações e tudo mais. Né? Esse é o universo. Por isso que Kardec, o Livro dos Espíritos, diz assim: por toda parte há espírito e há matéria. Os gregos, né, os pré-socráticos, Tales de Mileto principalmente, que é o chamado pai da filosofia moderna, né, filosofia clássica ocidental, ele dizia: tudo está cheio de deuses. E nós podemos dizer hoje, espiriticamente, tudo está cheio de espíritos. Os espíritos estão por toda parte. Quando a gente vê em determinada literatura espiritualista, né, aquelas descrições, né, elementais, fadas, gnomos, duendes, e também na literatura religiosa, anjos, demônios, nada disso existe. Isso são formas, digamos assim, para descrever o estado em que determinados espíritos se encontram. Porque no universo só existe espírito e matéria. Tudo é espírito, que não seja matéria. Tudo que não é espírito é matéria. Né? Então, é assim que nós devemos ver as coisas, sabe? Nós já passamos do tempo do pensamento mágico. Quando se iniciou o movimento filosófico clássico com Tales de Mileto, né, o mundo estava deixando o período do pensamento mágico para entrar no pensamento racional. Né? Eles vieram nos ensinar a aprender através da observação e análise das coisas. Né? Através de um pensamento lógico. Então, o universo é isso, e nós estamos mergulhados nesse universo de matéria. Por isso que nós sofremos influências uns dos outros, e a própria Terra sofre influência de outros mundos, de outros planetas, de outros astros que giram no espaço, em diversos níveis de influência. Né? Então, desculpa. Esse fluido que preenche todo o universo, né, como já dissemos, vem desde o estado de eterização até essa condensação. Aí vem o Emmanuel no livro Sinal Verde, lembrando que o Sinal Verde é do André Luiz, mas a introdução é do Emmanuel, e nessa magnífica introdução, o Emmanuel diz assim: todos respiramos num oceano de ondas mentais. Todos nós estamos agora emitindo ondas mentais. Né? Imagina a confusão de onda que está aqui. Né? Nem tanto, porque estamos todos vibrando praticamente, né, na mesma sintonia, porque estamos todos interessados no que está se tratando aqui. Né? Mas o mundo, imagine, a gente diz, né, quando o espírito volta ao mundo espiritual, para onde ele vai propriamente? Ele é atraído para uma faixa vibratória. Né, energética, vibratória, que é onde ele se encontra, evolutivamente falando. No mundo material como o nosso, todas as faixas vibratórias se misturam. Porque aqui há espíritos encarnados
nos mais diversos níveis da própria escala espírita, que é até reduzida, não é? Kardec sintetizou, mas ele disse, esta classificação é relativa. Isso está no item 100 do Livro dos Espíritos. Esta classificação é relativa. Qualquer de nós pode fazer outras classificações, subdivisões, né, daquelas classes que ele apresenta. Então, é isso que nós vemos no nosso mundo. Não é? Então, emitimos ondas mentais. Né? Nosso pensamento, ele caminha em ondas. E aí vem a física quântica para dizer, não só em onda, mas também em forma de corpúsculo. A matéria, não, o átomo, no átomo você tem o elétron, e o elétron é uma partícula, não é? Eletrizada, eletromagnética, que se propaga tanto em onda, né, como em corpúsculo, como uma partícula, né? Diferente, como a luz. Né? A luz essa partícula de luz chama-se fóton, né? De luz. Então, nós emitimos ondas e recebemos ondas com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Em benefício. Nós ainda não estamos conseguindo fazer isso, porque muitas vezes nós captamos essas ondas que vêm nos trazer desconforto, dor de cabeça e outros tantos males que a gente sente no corpo. Né? Por quê? Muitos de nós funcionamos como esponja, quando devemos trabalhar para ajustar essas ondas, ou seja, transformar essa esponja em filtro. Filtrar, ficar com o que é bom e deixa passar o que não serve e o que faz mal. Né? Mas nós ainda estamos tão mergulhados na materialidade que ainda não conseguimos fazer isso, né? A maioria de nós. Felizes daqueles que já fazem, que já sabem como, de repente, neutralizar a força dessas ondas negativas. Né? Tô ali na minha casa, tranquilo e tal, de repente vem aquelas ideias estapafúrdias. Não fique alimentando isso. Né? Procure rapidamente mudar o padrão vibratório, o padrão mental. Né? Tem recursos para isso, existem recursos para isso. Né? Porque senão tal coisa. Aí nós vamos para a casa espírita tomar um passe, né? Esperando que o passista, o médium, né? Resolva o nosso problema. Somos nós que temos que resolver. Os espíritos disseram, a nossa felicidade e a nossa infelicidade, né, são da nossa exclusiva responsabilidade. Por isso esse negócio, foi o outro que fez, né, foi o outro que não quis mais viver comigo. Não, você também tem responsabilidade. Tá? Uns mais, outros menos, né, mas nós não podemos nos eximir das nossas responsabilidades no nosso estado de alma. Diante de fatos, né, muitas vezes desagradáveis, cada um de nós vai reagir de forma diferente. Essa é a questão. Quem reage de uma forma positiva, está de bem com a vida. Mas muitos não conseguem. Tudo bem, é respeitável, não é? Mas a gente está aqui para aprender. O mundo é uma grande escola. Então, permutamos vibrações, forças emitidas por todos nós, emitimos algumas, recebemos outras, não é? Porque nós somos praticamente uma antena ligada o tempo inteiro. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. O pensamento. Eu já vi vários expositores dizerem, né, que o pensamento é uma energia, portanto, seria material. Eu digo, né, pelos estudos que já fiz, e por uma das colocações no Livro dos Espíritos, que agora eu não vou saber identificar para vocês, infelizmente, mas está lá, tenho certeza disso. O pensamento não é material. O pensamento é uma força da alma. Na medida em que eu emito essa força, ela entra em contato com o fluido que está aqui à minha volta, se torna material.
Por quê? Eu emito essa força e ela transforma o fluido. Ou seja, cria formas pensamento. Aí sim. Aí é material. Mas o pensamento é uma força da alma. Como a fé é uma força da alma. Não é? A vontade é uma força da alma. São forças. Tá? Não são energias propriamente. Se transformam na medida em que entram em contato com a energia ambiente, com o fluido, com o ar, né? Que está por aqui. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam. Às vezes fazemos mal para o outro involuntariamente. Mas por quê? Por invigilância. Se nós formos vigilantes e cuidarmos da nossa casa mental, como o próprio André Luiz fala, num dos seus livros, que eu não me lembro se é No Mundo Maior, um desses logo do início, né? Cuidar da casa mental é isso, não é? É emitir ondas positivas, ondas agradáveis, não é? Para também tornar agradável um ambiente, para também fazer bem para o outro, não é? Como se eu tenho alguma diferença com alguém, né? Eu começo a emitir maus pensamentos, quem é o maior prejudicado? Eu. A fonte é a primeira a ser contaminada por essa energia negativa que eu produzo. Isso a gente tem. Se a gente se ama, a gente precisa começar a cuidar disso. Se é que ainda não estamos cuidando. Né? E a força do bem é a mesma coisa, o pensamento positivo. Eu sou o primeiro beneficiado. Quem ama é que é o maior beneficiado. Não é quem é amado. Porque quem é amado, às vezes, nem se dá conta. Né? Imagine um amor platônico. Amo, né, aquela mulher, mas ela não sabe. Pois eu emito ondas de amor. Pronto. Né? É isso que importa. Então, o que importa é amar. Não é ser amado. Tem gente que diz assim, eu só amo se me amar. O que é isso? Vamos continuar barganhando, né, com Deus? Não. Faça você a tua parte. Como disseram os Espíritos no Evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te. Ou seja, você em primeiro lugar. Ama o teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Ama o teu próximo como você ama você mesmo. Como a maioria de nós, ou uma boa parte de nós, perdão, não se ama, também não ama ninguém mais. Pode gostar, pode ter o outro como amigo e tal, mas amar não é assim. Tá? Então, nós estamos nesse sistema que é automático. Né? Pensamos, emitimos ondas, pensamento, e afetamos o meio onde nós vivemos. A nossa casa, né? O ambiente de trabalho, e a sociedade em geral. Né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Quando nós emitimos determinados sentimentos, né, ou pensamentos, olha, os nossos sentimentos, por exemplo, podem ser de ódio, inveja, ciúme, os mais negativos, né, ou bondade, benevolência, amor. Então, isso vai influenciar a atmosfera que se transforma automaticamente numa psicosfera. Porque isso aqui não é parte da minha mente e do meu coração. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Como os fluidos influenciam no nosso comportamento. O que os outros emitem e eu recebo. Né? Fluidos excitantes, calmantes, penetrantes, né? Irritantes. A gente chega às vezes num ambiente, né? Já começa a sentir um mal-estar. Então, ou um bem-estar. De modo que é isso, a gente capta, né? Essas energias que ficam no ar de outros que estão emitindo. E muitas vezes são as nossas próprias. Né? O Sartre dizia, o inferno são os outros. Então você é o inferno para o outro também. O outro vai dizer a mesma coisa. Né? Natural, né? Então, cuidado. Então, o quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, virtudes e vícios da humanidade.
É através dessas práticas, desses comportamentos, não é, que nós influenciamos a psicosfera da Terra, do planeta. Não é só a nossa e nem a da família, nem é o planeta. Por isso que o planeta ainda está no nível que está, né? Ainda tanto conflito, tanto desamor, tanta, como é que se diz? A questão também da banalização dos sentimentos, do sexo e tudo mais, né? Cria uma psicosfera planetária. Eu digo assim, às vezes você faz uma viagem de avião, você está chegando numa cidade grande como Londres, não dá para ver a cidade lá embaixo, aquelas nuvens. É a psicosfera que nós criamos. Aquelas nuvens escuras, não dá nem para ver o que está lá embaixo. Elas podem ser, né, alguma coisa da própria atmosfera combinada com as nossas energias. Com toda certeza. Então, aliás, como eu termino? Mais 8 minutos. Tem tempo aqui, é bom. Não dá para falar bastante, né? O perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, então, um dos produtos mais importantes do fluido cósmico, diz Kardec na Gênese, no capítulo 14, a teoria dos fluidos. Magnífica. Se vocês quiserem entender melhor de física quântica, mecânica quântica, leiam o capítulo 14 da Gênese em primeiro lugar. Aí depois vocês vão entender o que é que esse pessoal está falando por aí de física quântica, né? Então, o perispírito é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Kardec diz que o espírito, com E minúsculo, lembremos-nos, né? Questão 23 do Livro dos Espíritos, é o princípio inteligente do universo. O princípio inteligente, né? Genérico, vamos dizer assim, né? Agora, o específico é uma individuação daquele. Ou seja, o que é o espírito? Questão 88 do Livro dos Espíritos. Dá para definir os espíritos? Os espíritos disseram assim, não. Mas imagine, por exemplo, uma chama, uma centelha, né? Uma faísca. Então, imagine o fluido cósmico, o princípio inteligente do universo, uma fonte, né, de inteligência está ali. Aquilo, né, é energia pura, digamos assim, entre aspas. Tá? Nesse capítulo 14, Kardec vai falar também dessa questão, né, dos fluidos espirituais. E ele vai dizer, só estou falando de fluido por analogia, por falta de uma palavra melhor, né? Porque fluido é sempre matéria. Sempre matéria. Energia é sempre matéria. Tem gente que diz assim, Deus é uma energia, Não é energia nada. Deus não é matéria. É a inteligência suprema do universo. A inteligência não tem nada de material. Questão 965 do Livro dos Espíritos. O espírito não é de matéria. Questão 973. O espírito é um ser eminentemente espiritual. Essa é a natureza. Qual é a natureza íntima do espírito? Não sabemos. De que é feito, de que essência, né? Ou o que é, né? O espírito na sua natureza íntima. Mas também não sabemos o que é Deus na sua natureza íntima. Questão número 10 do Livro dos Espíritos. Então, o perispírito, na medida em que tem aquela fonte de inteligência e as faíscas começam a saltar, para fazer uma analogia, vamos dizer assim, porque nós não sabemos como que se dá a individualização. Começa a saltar essas faíscas, no momento que ela salta, entra em contato com o fluido cósmico, e esse fluido cósmico é agregado por ela e forma o primeiro corpo energético, o embrião do perispírito. Depois, ele vai aparecer nos reinos da natureza, ainda não é perispírito, continua sendo um corpo energético. Só quando o espírito, o princípio inteligente, passa para a condição de espírito, é que se pode ter um perispírito. E a palavra perispírito significa em torno do espírito.
questão técnica. Nós precisamos também dominar essa linguagem espírita. Né? Para cada ciência, há termos novos que Kardec cria e que nós precisamos compreender o que é que significa. Né? Que amanhã alguém vai perguntar e se a gente não souber falar, não é, como é que fica? Vamos dar umas explicações muito vagas e tal. Não, vamos estudar. Então, o perispírito é isso, é condensação de fluido cósmico em torno daquela centelha, daquela faísca do princípio inteligente, não é, que salta da fonte. São as individualidades se libertando, se desprendendo da fonte geral. Tá? Isso é uma explicação minha. Desculpa, não tem nenhum livro espírita. Acreditem se quiser. E aí vem a questão do magnetismo. Né? Então, o fluido se propaga a grandes distâncias, o que depende, entretanto, da qualidade da força do magnetizador e, igualmente, da maior ou menor sensibilidade magnética do paciente. Você pode dar um passe à distância. Você pode estar aqui e dar um passe em alguém no Brasil. É isso. O fluido se propaga e chega lá. Mas é importante que a pessoa esteja sintonizada. Eu já conheci um trabalho, né, em Goiás, numa cidade chamada Palmelo. Palmelo, pelo que se sabe, foi a única cidade no Brasil que nasceu em torno de um centro espírita. Porque todas as demais sempre nasceram em torno de igrejas, né, da Igreja Católica. Então lá eles fazem um trabalho de cura, à distância também. Então eles dizem para a gente, olha, se você vai procurar ajuda para uma pessoa, né, querida, um ente querido que está doente e não pode se locomover, não dá para você levar lá, você vai, né, conversa lá e eles vão dizer. Então diga para aquela pessoa que em tal hora, tal dia e tal hora, ela comece a fazer uma oração e se conecte aqui. E é isso que vai acontecer. Né? Então, claro que a absorção, né, desse fluido vai depender da força do magnetizador, mas também da capacidade do outro de absorver. Porque o André Luiz também, nas suas obras, fala de um passe refratário. Né? Quer dizer, eu faço uma oração, acho que não é passe, acho que é oração refratária. Enfim, você emite uma onda, né, de amor para alguém que está a uma certa distância, não está presente, como um passe à distância. Né? Se o outro está, sabe, voando, está pensando em outras coisas, não consegue se concentrar para receber aquilo, né? Aquela onda, aquela energia que você emitiu, é como se ela batesse ali, ricocheteasse ali e fosse aonde ela possa ser recebida. Né? Ou seja, nada se perde. Nada se perde no universo. Aliás, o Lavoisier já dizia isso, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa é uma realidade. Precisamente porque o fluido varia de... Olha, eu estou falando aqui muito... Terminou. Se eu não falar isso, eu não vou saber que é fluido. Ainda tinha um passe, você vê, né? Os tipos de passe que eu ia falar, mas a ciência, né? Tempo é tempo. Então, porque o fluido varia de indivíduo a indivíduo, ele vai que certos magnetizadores têm mais facilidade em curar. Existem os métodos de cura, né? O Evangelho diz, é um tipo de médium, não é, mais ou menos raro, não é muito comum ter esse tipo de médium, mas tem alguns que tem mesmo. Né? Então, por quê? Porque são espíritos que já aprenderam a manipular os fluidos e canalizam, dirigem aqueles fluidos, né, de uma forma muito... Eles estão em sintonia com a espiritualidade e os espíritos fazem esse percurso, esse caminho, né, do fluido para o assistido, para o necessitado. Então, perdão não poder falar aqui dos tipos de passes, mas tempo é tempo. Boa tarde a todos. Muito obrigado.